Deus abençoe a todos, um bom dia, a paz do Senhor, uma alegria imensa da minha parte estar aqui com vocês para a gente estudar a segunda lição desse trimestre. Esse trimestre está muito rico, muito maravilhoso, porque fala da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a ação dele no meio da igreja, o batismo, os dons, a promessa de Cristo. Então, eu quero recomendar a todos que sigam com bastante disciplina esse estudo, porque trata de uma doutrina que nós defendemos, como pentecostais. Nós precisamos de acender a cada vez mais a chama do Espírito em nós. Então é fundamental que nós tenhamos o desejo de aprender mais sobre essa doutrina, de crescer no relacionamento do Espírito Santo, porque é um pilar da fé cristã que nós temos, no movimento pentecostal. A lição de número 2 trata dessa promessa da vinda do Espírito Santo, que Cristo prometeu, e nós temos uma promessa não só de Cristo, mas também do Pai, no Antigo Testamento. Então é bem recheado essa doutrina, essa ideia bíblica de que a pessoa bendita do Espírito Santo estaria conosco, nos ajudando, nos guiando, nos orientando, como aquele que a promessa de Cristo dizendo que não nos deixaria órfãos, deixaria o Consolador, a presença maravilhosa de Deus entre nós. O textuário da lição, queridos, diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2:1. O cumprimento, então, dessa promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante no perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Então, o propósito de Deus com a vinda de Cristo, a obra da cruz, a ressurreição, não culminou só aí. Depois desse momento, que nós temos toda essa obra maravilhosa da cruz, tem esta promessa maravilhosa da presença de Deus entre nós, da continuidade, deste mover. E é justamente isso que compõe esse plano divino da salvação, que para nós é de suma importância, e eu fico muito feliz do Senhor ter liberado, nos outorgado esse privilégio de relacionar com o Espírito Santo. O texto bíblico básico está em Atos capítulo 2, verso 14 ao 17, e diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Então, um texto riquíssimo, uma promessa fundamentada por Pedro no dia de Pentecoste. Ele fez menção da profecia do Antigo Testamento como a garantia do que estava acontecendo naquele dia ali. Era algo previsto já pelo Senhor, profetizado, algo que não só nasceu naquele momento, mas já estava no coração de Deus há muitos anos. Então, essa promessa da vinda do Espírito Santo, como se deu? Veremos que nesse tópico, que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano de Deus para com o povo revelado ainda nos tempos do Antigo Testamento. Então, esse propósito
foi revelado por Deus, essa promessa ainda no Antigo Testamento, em Isaías 44, 3, 59, 19 e 21, temos promessas, e temos também a de Joel, né? Assim, destacaremos a promessa de Deus relevante por intermédio de Joel, né? Ela revelada ali. Também identificamos como profeta do Pentecoste, João Batista, e nosso Senhor Jesus Cristo também citou esta profecia, né? Validou esta profecia. Ponto 1. A promessa da vinda do Espírito Santo e sua importância. Através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza e detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Assim assistimos que Deus revelou a este profeta que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta profecia está em Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Então, a profecia citada em Atos capítulo 2, na íntegra por Pedro, né? Está em Joel, uma profecia que Deus garante derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem, que buscam, que desejam, né? A promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Nós vimos a fundamentação dessa promessa no Antigo Testamento, em Joel. Agora, João Batista também, né, ele valida essa promessa dizendo: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Então, queridos, olha o quanto esta promessa é importante e também o quanto ela é validada. Nós temos uma profecia feita por Joel e depois aquele profeta que antecede Cristo, né, que é o arauto do ministério de Jesus, também diz que nós receberíamos o Espírito Santo e Jesus nos batizaria com ele, né? Com esse Espírito e com fogo, ou seja, com uma potência a mais. A promessa da vinda do Espírito Santo agora nas palavras de Jesus, né? Jesus despede-se dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. João 14,16. Após Jesus ter sido elevado ao céu, já à direita de Deus, cumpriu-se o que ele prometeu. Em Atos 2, 1 a 13, a gente percebe, né? A gente vê no texto claramente o derramamento do Espírito Santo e inaugura ali então esse tempo maravilhoso de bênção, de milagre, de unção, de presença de Deus entre nós, né, de um mover extraordinário do Espírito Santo, acompanhando a igreja, acompanhando os discípulos, dando a eles autoridade, poder, dons, como Jesus tinha prometido, que está em Marcos capítulo 16, e a gente vê lá esses versículos dizendo que o Senhor estaria abençoando ao que crê, derramando sobre eles a bênção, dando autoridade para eles expulsar demônio, curar enfermo, né? Então, queridos, é muito importante a gente entender isso. E Cristo também promete e fala a respeito desta dádiva maravilhosa da vinda do Espírito Santo. Agora, nós temos Joel profetizando, né? Nós temos João Batista selando isso, nós temos Jesus também e cumpriu. Aí a gente tem detalhadamente, né, escrito por Lucas em Atos capítulo 2, o momento da descida do Espírito Santo, o momento que o
povo que estava ali buscando, desejando, esperando este mover, receberam, né, este poder, esse dínamo de Deus, esta unção maravilhosa. Então se cumpriu, a promessa se cumpriu poderosamente, algo extraordinário, algo que impactou a cidade de Jerusalém, e as pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo. Pedro levanta e explica que é justamente aquela promessa de Joel que se cumpriu naquele dia maravilhoso, né? Além de nós termos o Espírito Santo como esse companheiro de batalha, né, de nos encher de poder, de graça, de unção, derramando dons, dando autoridade para expulsar demônios e tudo mais, a Bíblia apresenta o Espírito Santo como consolador, né? Aquele que estaria rogando ao Pai, intercedendo por nós, que estaria ali junto conosco para sempre. Olha o que Cristo disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, né? Então essa presença e essa promessa do Espírito Santo não foi só para os dias da igreja, que é justamente algo que da igreja primitiva, ou seja, dias de Atos dos Apóstolos, né? É algo que a Bíblia está dizendo que Ele estaria conosco todos os dias, sempre, né? E é um mover, uma ação poderosa de Deus. Ponto 2 aqui continua dizendo: o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. É uma realidade, irmãos. Aquilo que muitas vezes não conseguimos vencer por nós mesmos, porque acaba a gente falhando, pecando, errando. O Espírito Santo é este que nos fortalece, que nos anima. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? É esta presença maravilhosa que nós precisamos de ter conosco. Ponto 3 da lição diz o seguinte: o Espírito Santo prometido por Deus. É importante enfatizarmos que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes não foi um evento isolado e único, pois o relato bíblico atesta que em outras ocasiões pessoas foram cheias do Espírito Santo, né? Não só no momento do derramamento, mas nós temos Atos capítulo 8, capítulo 10, capítulo 19, ou seja, em Samaria, Paulo e a igreja em Éfeso, no capítulo 19, foram cheios do Espírito Santo, receberam o batismo com o Espírito Santo. Casa de Cornélio também, né? Cornélio e Pedro indo à casa de Cornélio, a igreja de Samaria recebe o Espírito Santo, casa de Cornélio recebe o Espírito Santo. Após Paulo é batizado com o Espírito Santo ali no capítulo 11, e nós temos capítulo 19, a igreja de Éfeso recebendo essa mesma manifestação, esse mesmo poder, falando em línguas, né? Então não foi um evento ali isolado só em Jerusalém, no dia de Pentecoste, em Atos capítulo 2, é algo que repetiu. E se o Senhor prometeu e disse que estaria derramando o Espírito sobre toda a carne, e o Consolador estaria conosco para sempre, por que pensar que isto só diz respeito àquele momento de Pentecoste, aquela hora lá em Atos dos Apóstolos em Jerusalém? Quero dizer que nós temos bastante convicção, como pentecostais, como a igreja pentecostal que somos, Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que nós não só cremos no batismo com o Espírito Santo, mas experimentamos. Então a gente tem aquela convicção, como João escrevendo a carta: o que vimos, ouvimos, nossos olhos viram, nossas mãos apalparam, é desse Cristo que nós experimentamos, que estamos falando para vocês. E se nós, como pentecostais que somos, estamos aqui dizendo sobre a
bênção, a dádiva do Espírito Santo, nós estamos falando também de algo que nós experimentamos. O mover de Deus, a unção do Espírito, falar em novas línguas, né? Sentir aquele êxtase maravilhoso da bênção de Deus. E não só isso, ver o Senhor expulsar demônios, né? Nos dando esses dons. A gente vê Deus curando pessoas, a gente percebe Ele nos dando discernimento, dom de sabedoria, dons da fé, né? Tudo mover do Espírito que vem justamente para alavancar a igreja, para servir como ferramenta de Deus para a igreja, e nós não só falamos, mas experimentamos. Isso que eu fico muito feliz, né? A experiência do batismo com o Espírito Santo não é algo só falado entre nós. Nós vivenciamos isso, nós recebemos de Deus, a gente recebe os dons de Deus, então a gente fala com propriedade disso, com coragem para dizer, com um testemunho particular de experiência própria que nós temos da presença de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus. E o que eu quero dizer, se alguém descrer, né, e até mesmo fica insistindo com a teologia de que esse mover, esse derramamento do Espírito Santo foi um ato único ali em Jerusalém, no dia de Pentecoste, e não se repetiu, essa pessoa está se privando. Minha ideia é essa, é que a pessoa está se privando de receber de Deus muito mais que Ele tem para nos oferecer, né? Falar em língua foi só para aquele dia lá, tal. Não, é um dom que a Bíblia diz e que nós exercemos esse dom orando em línguas para sermos edificados pelo Senhor. Então, minha convicção é esta, ó, que eu não quero perder, né? Abrir mão da dádiva, da promessa, da bênção que Deus nos deu, né? E aconselho quem ainda pensa assim, né? Acha que esse momento do derramamento do Espírito Santo, essa promessa de Deus, foi só para Atos capítulo 2, busque, ore, né? Pague preço de santidade, clame ao Senhor, peça a Deus a manifestação do Espírito em sua vida, e vamos ver se isso não vai acontecer, né? A promessa se cumpre então ali no dia de Pentecostes, isso já está bem frisado por nós ali, e o que a gente também quer continuar frisando é que esta promessa continua de pé, né? Continua, é para nós e nossos filhos, para gerações futuras, diz a palavra. Então não temos dúvida, porque além de termos a confirmação bíblica que isso é uma promessa que diz respeito às gerações, nós experimentamos, né? Então a promessa continua de pé. Amém? Conclusão do nosso material diz o seguinte: temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento, né? Não se trata de uma experiência para os discípulos de Cristo disponível. Deixa eu ler novamente aqui. Temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde o Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo disponível também em nossos dias, tá? Essa experiência não diz respeito só ao momento do dia de Pentecostes, mas diz respeito a nós em nossos dias, para os nossos filhos. É uma promessa feita no Antigo Testamento, né? E perdura até hoje. Queridos, que Deus te dê fome, desejo, vontade de ser cheio do Espírito Santo, ser guiado por Ele, ser consolado por Ele, ser ajudado por Ele, ser ensinado pelo Espírito Santo, porque isso é uma dádiva maravilhosa, uma ferramenta, eu posso chamar,
que Deus nos deu, né, uma ferramenta, eu digo assim, no critério de que Deus ampliou a condição da igreja trabalhar, mas o Espírito Santo não é apenas uma ferramenta, ele é Deus, né? Ele é a presença de Deus em nós, a manifestação de Deus em nós, né? E a Bíblia trata do Espírito Santo como uma pessoa divina. Então, por que não desejar a presença do Espírito Santo em nós? Que Deus nos abençoe, nos dê fome e nos dê desejo de sermos cheios do Espírito Santo. E eu quero finalizar orando com todos nós. Pai, eu quero pedir que a presença do Senhor esteja manifestada ricamente cada dia na igreja, no meio do seu povo, que nós possamos usufruir sempre da presença maravilhosa do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, que a gente tenha prazer em ser cheio do Espírito Santo e usufruir do direito desta promessa maravilhosa do Espírito Santo estar entre nós. Obrigado, Deus. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor.